Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, a mais um novo episódio do nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio. Eu e meu querido Steve Jobs, como eu gosto de falar, o nosso Jobs aí do Brasil, o cara que entende tudo de negócios e contabilidade. E hoje o tema que a gente vai trazer aqui é um tema amado pelos brasileiros, que é o imposto de renda. Esse ano 2025 você precisa declarar o que aconteceu no ano passado com suas receitas e despesas. E nada melhor do que trazer o meu próprio amigo aqui e host também desse canal, Jobson Medeiros, que inclusive ele é contador. Ele vai conseguir nos ajudar a trazer muito mais clareza, saber como a gente pode declarar corretamente e como pagar menos imposto. Então, Jobs, obrigado mais uma vez. Vamos trazer esse conteúdo alucinante pra galera. Isso aí que você falou bem verdade, é um conteúdo amado, né, por todo mundo. Cara, lá no canal, Contador Sincero, cada vez que a gente fala de imposto de renda, tem um monte de gente. Rapaz, sonegar imposto é legítima defesa. Diga aí essa frase. O tempo todo tá lá essa frase. Essa daí surgiu através dos comentários da galera? O tempo todo o pessoal fala isso. Caramba, que legal. Muita gente tem raiva e eu entendo, né? A gente se aborrece por pagar muito imposto e no final não tem muita coisa revertida pra gente, né? Pra a população em si. Sim. Mas tem que jogar o jogo, é desse jeito. Não tem muito o que fazer, não. É porque também o Brasil, economicamente falando, ele é um país que ele tributa nos dois lados, né? Ele tributa tanto o consumo, através dos produtos, e acaba também tributando a renda. É o que acaba causando um grande incômodo pra gente como população. Então são duas vertentes que são tributadas. Quando você vai ver no final ali, sua carga tributária, na real, é de 70%, 75% de tudo que você paga, da sua renda e o consumo, né? Olha só, se você já tá chateado com isso, né? Você de casa aí que tá assistindo, já se aborrece com essa situação que o Luiz bem falou aí. Imagine quando você faz errado e, além de tudo, ainda paga errado, né? Você paga duas vezes, paga mais, que é o que acontece diariamente lá no escritório. Chegar clientes que fizeram a declaração errada e no final pagaram a mais sem precisar, ou empresários que fizeram coisa errada e acabaram pagando duas vezes. Então, você fazer errado, você paga duplicado e muitas vezes muito pior do que isso, né? Às vezes pode ser penalizado. Então, se já é ruim você pagar, imagina aí pagar errado e pagar duplicado, meu amigo. Meu Deus, o que já era ruim ficou pior ainda. Mas, Jobs, vamos lá falar assim do início mesmo. Um início, porque eu vejo que muitas pessoas que eu converso, elas não declaram o imposto de renda. Simplesmente não declarar, eu nunca declarei. Eu falei, poxa, mas como assim? Porque é tão natural, né, a gente declarar, mas eu vejo que muitas pessoas não declaram. Então, pra gente ensinar a galera, o que é o imposto de renda e quem precisa declarar? Perfeito, meu amigo. O imposto de renda, pessoal, nada mais é do que o imposto sobre a renda do brasileiro. E, lógico, muita gente não declara isso porque não passaram do limite, né? Existem algumas regras para você ser obrigado a declarar. E já deixo bem claro aqui, tirando uma dúvida que todo mundo tem aí, né? O fato de você declarar não quer dizer que você vai pagar imposto. O pessoal às vezes tem muito medo de declarar imposto de renda já pensando que vai pagar muito dinheiro. E às vezes você acaba pagando multa até alta, por simplesmente não declarar, e muitas vezes essa declaração que você iria fazer nem iria dar imposto a pagar. Então, a melhor defesa para você é você entender como funciona. Então, o imposto de renda ele é sobre a renda, né? Então, muita gente tem medo de mostrar patrimônio, outro erro gravíssimo. Por quê? Porque a Receita não vai tributar sobre patrimônio. Por que as pessoas têm medo? Simplesmente porque quando você tem um patrimônio muito alto que não bate com o que você ganha, a Receita pode usar isso e identificar que você está sonegando. E você não vai pagar imposto sobre o patrimônio, você vai pagar imposto sobre uma renda que você escondeu. Então, por isso que é importante você saber fazer isso. Lembrar que é sobre a renda e é anual. Então, se você faz isso todos os anos do jeito certinho, ele vai mostrar o seu patrimônio numa crescente, até chegar ao ponto de você ter patrimônio milionário e nunca ter pago o imposto de renda. Por quê? Porque todos os anos você aumentou 50 mil, 40 mil, 30 mil do seu patrimônio na sua declaração, ou aumentou o seu patrimônio e ao mesmo tempo demonstrou que teve um empréstimo. Aumentou meu patrimônio em 1 milhão, mas eu ganhei uma dívida de 980 mil. Então isso quer dizer que eu só aumentei 20 mil do meu patrimônio, porque eu peguei o dinheiro de algum lugar. Então, se você faz a sua declaração da forma correta, usando todas essas estratégias, a inteligência,
você vai pagar menos e não vai se ferrar com isso aí. E quem é que está obrigado a declarar? Tem alguns critérios, e houve algumas mudanças nesses últimos anos aí. Uma delas é que agora, acima, com patrimônio, né? Que antes tem um critério do patrimônio também. Quem tem patrimônio acima de 800 mil está obrigado a declarar. Até um tempo atrás era 200 e antes era até um valor até menor do que isso. Ou seja, mesmo que eu não tenha renda, Tem que declarar. pelo fato de eu ter um patrimônio acima de 800 mil reais, eu tenho que declarar. Exatamente. E aí também tem o critério de valores anuais, né? De quanto é que você ganha realmente. Isso é o rendimento. É o rendimento bruto, viu, pessoal? É o quanto você ganha na sua carteira de trabalho, é o quanto você ganhou de pessoa física de algum lugar. Que esse ano agora tá 30.600 e... Pô, agora esqueci. 396,90 centavos. Que dá uma média de 2.000 e... Quebrado por mês. Acho que é 2.500, né? É, Por mês? mais Por ou aí. menos isso. Tá, legal. E quando a pessoa ela vai fazer a declaração do imposto de renda, ela fica realmente com esse receio, né, de declarar, porque ela não sabe, de Exato. fato, como são as coisas. E o interessante é que quando ela se formaliza, ela consegue ter acesso a crédito, ela consegue ter acesso a cartão de crédito, ou seja, qualquer movimentação financeira que ela queira fazer para ela, em benefício próprio, ela consegue pelo simples fato das instituições financeiras saber que realmente aquilo é formal, aquilo que ela está declarando. Então, muitas pessoas acabam, né, se omitindo, às vezes, uma receita ou um patrimônio, em decorrência de ter o receio do que aquilo pode ocasionar para ela em relação a taxas, mas muito pelo contrário. Claro que você pode ser tributado, né, como você propriamente disse, dependendo da faixa que a pessoa se encontra, mas também ela consegue também um crédito para ela poder fazer qualquer operação. E quando a pessoa vai fazer a declaração do imposto de renda, quais são os documentos que ela precisa separar, o que ela precisa enviar? Ela consegue fazer sozinha ou precisa do contador? Fala um pouquinho aí. Olha que legal isso aí, a questão de fazer a declaração. Primeiro você tem que ter conhecimento, se você não tem, não tente fazer sozinho. Então, você tem que aprender Então, a fazer. é possível fazer sozinho. Total. Inclusive, eu tenho um treinamento, tenho um curso que eu vou até abrir aqui nesse podcast lá no final. Lá no meu curso, eu dou uma dica que, com essa dica, Luiz, você é a prova de balas você cair na malha fina. Você nunca vai cair na malha fina. Eu vou dizer no final desse vídeo aí. Me lembre, senão a gente esquece, passa direto. Só cair na malha fina. Sim. Legal. É uma dica, é uma coisa que você vai fazer. Ah, Jobs, já sei o que é que você vai dizer. Siga tudo que eu falei que vai dar certo. Não. Tem uma dica só que você fazendo isso, a chance de você cair na malha fina cai para quase zero. Entendeu? Eu vou fazer melhor. Ao invés de você falar no final, a gente vai falar no decorrer desse podcast. Porque se a gente deixar pro final, muitas pessoas vão pular o podcast inteiro pra assistir só o final. Perfeito. E isso é muito ruim, porque elas perdem informações valiosas no meio do caminho. Aí. E a gente vai trazer um negócio aqui que é ouro. É ouro. Então vamos fazer valer a pena. Inclusive, o pessoal paga pra ter isso no meu curso, né? Tem um curso de Olha aí, então treinamento. você vai ter de graça no decorrer desse podcast. E aí, o aqui. que é que eu sempre digo aqui? Jobs, você quer vender curso? Não necessariamente, mas tem gente que quer ter um suporte. Lá eu tenho um treinamento, nesse treinamento tem um suporte, a gente tira dúvida, resolve as coisas com o cliente também, com o comprador do curso, no caso, o aluno, né, no caso. Mas você também consegue fazer isso sozinho. Se você for lá no meu canal, Luiz, o Contador Sincero, e você vir todos os vídeos de imposto de renda, você faz seu imposto de renda sem dor de cabeça. Eu acredito que eu já abordei todos os temas de imposto de renda lá. Sozinho a pessoa consegue fazer. Consegue. Só que aí vem a questão. Muitas vezes você compra um treinamento para você comprar informação organizada. Lá você vai ter que catar os vídeos, tem um vídeo de um jeito aqui, outro ali. E aí, quando você somar todos esses vídeos, você vai ter sim o conhecimento de fazer uma declaração sem ter dor de cabeça, sem ter problema. Inclusive sabendo como informar, né, os seus ganhos, não, perdão, o seu patrimônio que você nunca informou, que é um dos maiores problemas de todo mundo. Por exemplo, quando a pessoa sabe dessa informação, que esconder patrimônio, na verdade, é uma desvantagem, não uma vantagem para o imposto de renda, aí o pessoal se desespera. E agora, o que é que eu faço? Estou com um patrimônio aqui de R$1 milhão, que eu juntei minha vida inteira, e a minha declaração só estou informando lá que tem um carro de 50 mil. E como é que eu faço isso? Aqui não tem como eu explicar, porque é um trabalho, né? Um vídeo aí, quase 2 horas, a gente for falar sobre isso. No meu treinamento eu tenho isso, e no meu canal, se você procurar, vai ter informações, mas aí é aquela informação meio espalhada, né? Entendi. Então é possível a pessoa fazer sozinha, comprando ali seu curso, que tem uma maneira estruturada para você poder fazer, como também ela pode procurar, no caso, a Ágil Contabilidade ou um contador da confiança dela, para que ela consiga fazer imposto de renda. Eu
Eu sei fazer, eu aprendi na Sim. raça mesmo. Isso aí, ó. Você é desenrolado, já vi, já. Isso aí eu fiz aí, ó. Primeira vez que eu fiz tem uns. Cara, tem uns 6, 7 anos que eu fiz. Por que que eu fiz? É aí que é curioso. Porque eu comprava ações e aí eu vi, numa das vezes que eu precisei de crédito, que eu entreguei meu imposto de renda pro banco, que eu precisava fazer uma análise, e aí eles olharam e falaram assim: caramba, mas seu patrimônio tá muito baixo. Eu falei, não, pô, como assim tá muito baixo? É, seu imposto de renda aqui, você falou que tem ações X, Y, Z e não tá assim, não. O que aconteceu? O contador, ele, quando foi colocar as minhas ações que eu tinha, ele não colocou pelo preço da compra. O valor Sim. que eu tinha comprado, né? Que é o valor do meu ativo, que valia. Ele tinha colocado, em algumas ações, ele colocou a quantidade de ações. E o preço do mercado? E em outra situação, ele colocou o preço de mercado atual, e não o valor que eu tinha pago. Claro que o mercado ele tem as suas oscilações, então tem coisa que sobe, tem coisa que desce, e aí pelo fato da ação ter descido, ter caído, eu acabei sendo prejudicado no meu imposto de renda. Eu falei, caramba, tá errado esse negócio. Aí quando eu vi, eu falei, puta que eu pariu, eu não acredito que esse cara fez tudo errado. Aí lá fui eu atrás de fazer uma retífica no meu imposto de renda. Eu falei, meu, próximo ano eu vou fazer para entender, porque a próxima vez que eu delegar para alguém fazer, a pessoa Sabe vai cobrar. fazer, vai me enviar o rascunho, eu vou olhar, ei, é isso aqui mesmo, pode seguir Isso o mesmo. fluxo, que é hoje isso que eu faço. Isso Então, mesmo. devido a eu ter sofrido isso, essa penalização, eu tive que me forçar a buscar conhecimento. Isso dá mais uma lição para você de casa. Cuidado também para quem você vai delegar o seu imposto de renda, que isso é uma coisa muito importante. A responsabilidade é só sua. Se um contador fizer a sua declaração e depois estiver errado, a responsabilidade é dele, não é do contador, não. Uhum, Entendeu? perfeito. E até o contador ele não coloca o nome dele em canto nenhum na declaração, ele só faz e envia. Só faz e envia. É. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado para quem você delega. Você vê, um contador, o cara que se formou e tudo, mas o imposto de renda é uma coisa que você nem aprende em faculdade, você aprende na Na prática. prática. Ele ainda cometeu falha. Imagine você que está indo fazer isso numa lan house, com um camarada ali que está só pegando os dados de alguém e informando tudo. E hoje tem uma coisa que Exatamente. facilita também, Luiz. Hoje você consegue tirar essas informações direto da conta Gov da pessoa. Então lá vai ter muita informação, as informações vão estar certinhas e aí vai ser mais difícil dar cruzamento de dados errado. Ele já puxa da base Puxa, da Receita exato. Federal, né? Ó, É. já dizendo para vocês aqui um dos erros que acontece, né? Um dos erros muito comuns que acontece. É a pessoa não informar os seus ganhos reais, no caso do CLT, por exemplo. Você está trabalhando numa empresa, aí saiu dessa empresa em fevereiro e entrou em outra. Então você vai passar 11 meses nessa outra empresa e vai dar um valor lá legal para você ter o seu informe de rendimento e fazer seu imposto de renda. Só que aquele um mês que você trabalhou de outra empresa, normalmente essa outra empresa não vai te mandar mais informação, porque você não trabalha mais lá e também porque o valor vai ser muito pequeno, vai ser só de um mês. Aí você puxa pela conta Gov. Você puxando pela Isso. conta agora vai aparecer tudo. Ah, legal. Entendeu? Interessante. E se você fizer só por uma e esquecer da outra, aí você vai ter dor de cabeça. E aí, lembrando, claro, que a conta Gov, qualquer pessoa tem acesso, desde que a pessoa tenha um Sim. CPF, ela consegue entrar lá no gov.br, ela faz o cadastro dela, e aí tem os níveis lá que são legais, né? Nível prata, nível ouro, não vou lembrar de cabeça. Mas isso tem a ver com a verificação que você vai fazer da sua autenticidade. Perfeito. Para a Receita saber que é você mesmo que tá ali fornecendo seus dados e que você também vai ter acesso a outros dados. Então, é uma forma do governo facilitar com que as informações tramitem e que você consiga Pois é. usar para fazer outras coisas. Hoje, inclusive, é uma das coisas que a gente tem mais trabalho. Você vê, a gente não tem trabalho com a operação, mas na hora da conta Gov, tem muito cliente que aí é muito leigo, o pessoal, às vezes mais idade, tem dificuldade de acessar, meu amigo. Que aí acessa, beleza. Depois ainda tem que transformar essa conta numa conta ouro, por exemplo. Sim. Rapaz, Aí sofre. aí só fica o pessoal não tem costume de lidar com tecnologia, a gente até entende. Sim. Então você vê, né? Como a gente é especialista, a gente tem dor de cabeça nenhuma na operação, mas às vezes esse detalhe é o que dá um trabalho a mais. Legal. Aí você comentou uma coisa que, se eu trabalho nessa empresa aqui hoje atual, ela tem a obrigação de me mandar meu informe de imposto de renda. Isso. Aí se eu trabalho em uma outra empresa um mês, ela não vai ter a obrigação. Até porque você Mas não vai se é estar mais trabalhando lá, eles não Por vão. mais que eu não trabalhe, então, mas a obrigação acaba sendo. Então, eu, Não, é porque normalmente eles como. só mandam, Luiz, quando você passa do limite anual. Entendeu? Porque aí sim, vai ser necessário fazer uma declaração chamada DIF. Sim.
Por Então, isso que, assim, por isso então que a não manda. obrigação não é da empresa me mandar. Nem a empresa, nem as fontes de renda onde eu consigo o recurso. A obrigação é minha ir atrás disso para eu poder fornecer para a Exatamente. Receita. Perfeito. Entendi. Então, Porque pessoal, ó, para vocês saberem, eu até perguntei para o Jobs aqui qual que era a documentação que seria necessária para você fazer o seu imposto de renda. Então, você sabe intrinsecamente quais são os dinheiros que você ganhou ao longo do tempo, no ano. Não, ao longo do tempo não, no longo do ano. Então, sabendo disso, você sabe de onde você tem que buscar suas informações para você declarar para a Receita, seja através do seu trabalho como CLT, ou então se você tem empresa, ou então através de ações ou outros rendimentos. Então você tem que ir atrás. Então não ficar esperando o negócio cair do céu para que você não calhe na malha fina que a gente vai falar perfeitamente, meu amigo. logo menos. Perfeitamente. Show de bola. E a gente estava falando também dos limites, né, do imposto de renda. Esse ano, 2025, nós tivemos algumas alterações. Então, a gente teve alteração no valor do patrimônio. Então, quando você tem um patrimônio ali de 800 mil, você precisa declarar. Quando você tem uma renda acima de 2.500, você também precisa declarar que abaixo disso você é isento. Então, quando eu ganho abaixo de R$ 2.500, arredondando, eu não preciso declarar, eu não preciso fornecer nenhum dado para a Receita Federal. Não, exatamente. Agora, pô, tem outros critérios também. Se você tiver no caso aí patrimônio, né? Então é um outro tipo de critério. Mas o maior critério de todos é esse. Há um tempo atrás, quem tinha empresa era obrigatório, não é mais. Então todo mundo que tinha empresa, né? Que tinha um CNPJ, tinha que fazer a declaração de imposto de renda. Para contador isso era maravilha. Muita gente precisava, era muito mais serviço, né? Muito mais trabalho para os contadores. Hoje não é mais necessário. Outra, até um tempo atrás, até 2 anos E atrás, se você diz, eu tenho um CNPJ, eu precisava obrigatoriamente era declarar obrigado. imposto de renda. Isso, Hoje, se nesse CNPJ eu não tenho faturamento, isso. quer Mas dizer, até mesmo se você tiver, você não é obrigado. Obrigado não. Você vai ser obrigado se você passar do limite, alguns limites que tem de ganhos, né, isentos. perfeito, entendi. E aí Você vem. falar até 2 anos atrás, te cortei. Também era obrigatório quem tinha qualquer ação. Se tivesse uma ação na Bolsa de Valores, se você tivesse comprado uma ação da Oi de R$ 2, você tinha que declarar imposto de renda. Então, muita gente cai na malha fina, né, acaba sendo criticado por comprar uma ação e depois não fazer a declaração por não ter o conhecimento e acabava pagando multa. E hoje, qual que é a regra? Hoje não é mais obrigatório. 40 mil de compra de ações. Então, se você tem um patrimônio de até R$ 40.000, você não precisa declarar Compra, né? Você tem que. O patrimônio você pode ter infinito aí. Questão é na compra e na venda. na Entendeu? compra. Então, Se eu você, comprei. por algum motivo, gerou um DAF, você também é obrigado. Basicamente é isso. Se você gerar um DAF, em algum momento, você como um investidor, você gerou um DAF para pagar imposto de renda, porque já na questão de ações é diferente. Tem uns outros critérios que eu não vou entrar essa fundo aqui não, porque já é Sim. mais 2 horas de conversa. Então, no caso de você ter ações, quando você gera um DAF, você está obrigado a declarar imposto de renda. Legal. Por que é importante você ir atrás das informações para você compilar dentro do seu imposto de renda? Existem dois lados, quem paga você e você que acaba recebendo esse dinheiro. Então, quem paga você precisa informar a Receita Federal que houve essa despesa. Ele tá falando, ó, eu paguei ali pro Jobson R$ 1.000. Então, ele tá informando. E você, obrigatoriamente, você precisa informar que você recebeu esses R$ 1.000. Isso. E aí, a galera acaba caindo na malha fina exatamente por haver esse desencontro de informação. Então, aqui a pessoa informou que te pagou e você tá falando que não pagou, você tá fazendo uma omissão, que a gente vai falar Exato. ali mais pra frente. Mas até o que a gente tava falando, você falou das ações, que a gente levaria mais de 2 horas aqui falando, isso é só pra mostrar pra galera o quão ele, ao mesmo tempo que é simples, o imposto de renda, ele também acaba sendo complexo, porque cada caso vai ser um caso, cada pessoa vai ter uma situação, eu tenho uma pensão que eu recebo, eu sou divorciado, eu sou CLT, eu sou empresário. Cada pessoa é uma situação, por isso que é importante você ir atrás de um contador para se certificar melhor, para saber como é o melhor caso para você declarar seu imposto de renda, correto? Perfeitamente. Olha aí, já posso trabalhar na ágil Com contabilidade. certeza, já devia estar lá já. E aí, em relação à tributação de investimentos, então é isso, né, que a gente é para falar, questão de ações. Mas tem alguma outra coisa que você poderia ponderar em relação a investimentos que mudou? Fundos imobiliários, renda fixa, teve alguma alteração para esse Não, assim, 2025? porque vai depender muito de que tipo de investimento você faz também, né?
Se você tem você fica comprando e vendendo ações, aí é diferente, você vai ter que informar lá nos ganhos variáveis de ações. Se não, se você faz buy and hold, né, que você compra ações e deixa guardado, aí você praticamente você vai informar apenas na parte de bens e direitos. Então, isso vai se enquadrar mais na hora de patrimonial. Você tem um patrimônio mais de 800 mil em ações, aí você vai estar obrigado a declarar de todo jeito, sempre por isso. Entendeu? Show. Já na parte de renda variável lá, né? Se você realmente fica comprando e vendendo ações, você vai colocar isso em uma. Pessoal, inclusive, eu faço um tutorial completo no canal, né? O Contador Sincero, quando chega do período de declarar. Porque nesse momento agora, nem saiu ainda o programa de declaração. Então, só esses detalhes que você. Pô, o detalhe que eu queria saber. Se você depois for lá, você vai encontrar um vídeo explicando como é que faz uma declaração do início ao fim. Mas, cara, esse cara é doido, que ele vende curso e também mostra de graça. Exatamente, eu faço isso. Você vai ver de graça, só que, como eu falei, vai ter a informação estruturada no treinamento, no curso, né, de imposto de renda. Mas todo ano eu faço um vídeo completo mostrando como é que você faz uma declaração de imposto de renda. Aí esse vídeo normalmente leva 1 hora e meia. Embora acredito que a maioria de vocês já tenha começado a receber essas declarações de imposto de renda, eu já comecei a receber, né, do banco, enfim, das coisas. A Receita Federal, ela todo ano ela libera um programa atualizado para que você faça a sua declaração de Isso. imposto de renda. Então é isso que o Jobson quis dizer. Ela ainda não fez essa liberação para que você faça a declaração. Esse, Quando que ela começa a soltar assim? esse ano, acredito que daqui a 7 dias, que deu hoje, dia 17 de março. 17 de março, então você aguarda que vai ser lançado o programa Isso. da Receita Federal e logo mais teremos Ai. um vídeo no canal do Contador E Sincero. quando a gente enlouquece lá de tanto trabalho, porque Quantas declarações Cara, por ano vocês fazem lá? a meta para esse ano é mais de 500. 500 500. declarações, é um bocado, né? E aí a questão do treinamento a gente enlouquece porque passou do dia 17, a gente tem que atualizar todo o curso, né? Já tem um curso lá com tudo direitinho, mas com informações do ano passado que não muda tanto. Mas aí a gente faz a atualização porque o programa é novo, o programa também muda quase nada, cara. Impressionante, muda um outro detalhe, mas a gente só consegue enviar a declaração com o programa atualizado, o novo. Boa, Em vez de ser o mesmo programa que se atualiza, não é um programa novo, mas é praticamente igual ao antigo. boa. Aí agora a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que a maioria tem dúvida. Mas antes dessa pergunta, qual que é a dica de ouro? Ah, cara, essa dica de ouro é fantástica e o pessoal fica até com raiva quando a gente fala, porque é uma coisa tão simples e o pessoal não se liga. Na hora que você faz uma declaração de imposto de renda, ele passa um tempo, Luiz, para ser processada. Então, quando você tem a sua conta Gov, você tem o seu ECAC, ou seja, que é o seu portal lá na Receita Federal, vendo as suas informações, o que é que você tem que fazer para você nunca ter dor de cabeça? No momento em que dá algum problema, alguma divergência na sua declaração, a Receita Federal ela vai te notificar e você não vai cair na malha fina de cara. Tem alguns dias, até um mês, para você conseguir mexer nisso e corrigir. Então, qual é a grande sacada? Fez a sua declaração de imposto de renda, você vai acompanhar isso durante 2 ou 3 meses. Como assim? Você vai entrar, botar ali para semanalmente ou de 15 em 15 dias, dar uma olhadinha no seu ECAC. Viu que estava errado, você vai corrigir. Por que as pessoas caem de verdade na malha fina? Porque dá erro, dá divergência e a pessoa não corrige a tempo. Por que a pessoa não corrige a tempo? A Receita não fica mandando carta para você. A Receita só vai mandar carta na sua casa quando você já estiver na malha fina, inclusive tiver travado que você não consegue mais mexer na sua declaração. Ela identificou, disse que estava errado, você não corrigiu, e aí você vai cair na malha fina, e quando cai na malha fina, ela vai aplicar a multa normal por você não ter pago o imposto de renda, a multa de ofício, que é uma multa por penalidade, juros. Então, enfim, 2 multas e os juros. Cara, então, muitas vezes esse valor que você deveria ir, se você passar um ano para resolver e corrigir, vai ser muita grana. Você vai acabar tendo que ir na Receita Federal. Então, se você, no momento que você fizer a sua declaração, você for acompanhando o seu ECAC, que inclusive esse é um dos serviços que a Ágil Contabilidade tem agora, a gente acompanha isso para você, você paga um valor, que é um valor até muito barato para o que a gente faz, e você vai ter a sua declaração acompanhada ali durante um ano. Não é nem 2 meses, é um ano. Então, se acontecer qualquer coisa, qualquer divergência, a gente corrige isso antes de ir realmente para a malha fina. Então, isso é o segredo, que você realmente nunca vai cair na malha fina. Esse segredo vale milhões, viu? E me diga uma coisa.
Duvido você procurar na internet algum contador, alguém que já fez esse vídeo dizendo isso. Não tem. Tem não, pode procurar. Por isso que você é diferente dos iguais. Por isso que você é o nosso Steve Jobs brasileiro, cara. Porque igual você não tem. Você é o melhor de todos. Informar todo mundo, né, do jeito certo e deixar de colocar dinheiro no bolso da Receita Federal, né, nos cofres públicos e deixar no bolso do brasileiro mesmo, que é quem merece. E aí, então, só pra gente até passar isso pra galera, de repente alguém tem interesse, isso não tá dentro do valor que eu vou pagar do imposto de renda ali, se eu fizer ali com a ágil contabilidade. Não, isso é um serviço à parte, é um acompanhamento. Legal. Então tá bom. Então show de bola. Que vale a pena demais, cara. Vale a pena demais, ó. Se você quiser saber valores aqui, ó, fala com o Jobs, @Jobson. Jobson Medeiros Oficial. Esse é o cara. E agora a pergunta que eu ia fazer, que todo mundo tem essa dúvida. Toda renda, eu preciso declarar todas as rendas? Eu preciso declarar obrigatoriamente? Todas. Imagina que... Mas vamos lá, calma aí. Porque isso aí deu uma divergência na questão do Pix lá, quando teve. Sou CLT, tenho meu trampo, ganho lá meus R$2.000 por mês. Final de semana, eu vou vender churrasquinho, vou vender bolo. O dinheiro entra também. Como é que eu faço? Eu declaro esse churrasquinho, esse bolo... Vamos lá. E aí? Pessoal, essa foi a grande questão a confusão do Pix lá, foi justamente isso. Gente, pela legislação, tudo que você ganha, que realmente seja uma renda, é obrigatório você declarar, você tem que informar. Se está abaixo do limite, né, R$ 30.639,90 por ano, você não tem que fazer a sua declaração. Mas no momento que você tem a obrigação de fazer a sua declaração, você tem a obrigação também de informar até o que você ganhou no seu churrasquinho e tudo. Ah, Job, você está conversando porque muita gente faz isso e não cai em malha fina. Exatamente. Por quê? Porque a Receita ela não tem, de fato, um controle sobre isso. Ela não vai conseguir controlar. Se você está vendendo churrasquinho na rua aí, tá entrando na sua conta aí 10, 12, 5 mil todos os meses, como é que a Receita vai ver isso? O banco, ele informa, mas a Receita não tem uma forma estruturada. A questão do Pix é que a Receita estava estruturando isso para pegar todo mundo. Esse era o pulo do gato da Receita Federal, Luiz. Então, por isso que o pessoal caiu a ficha. Caramba, isso aqui vai ser ruim para todo mundo. Isso aqui vai dar problema, né? Todo mundo, o pobre brasileiro ali com 3 filhos, que a única renda que ele tem é vender o churrasquinho lá para no final sobrar R$2, R$3.000 para ele, ainda tem que pagar imposto sobre isso. Cara, então o pessoal enlouqueceu. Mas o que a legislação diz é que tudo, exatamente tudo que você ganha de algum serviço, venda de produto, ele é tributável, ele tem que ser tributado. Mas lógico, se está dentro do limite de isenção, você não vai pagar imposto, certo? Se no CLT, e no CLT também, tudo, soma tudo, todos os ganhos sem exceção. Alguns ganhos são isentos. Um deles, por exemplo, é dividendos de empresa. Você tem uma empresa, você tem um MEI, e aí você tem seus dividendos que você recebe da sua pessoa física. Você ganhou na pessoa jurídica, mandou o dinheiro para a pessoa física. Ele é isento, esses dividendos são isentos. Então, são valores que são isentos, mas que também é obrigado a ser declarado. Então, no final das contas, tudo que você ganha tem que ser declarado. O que é que não é para ser declarado? Recebi um dinheiro do meu pai. Não, isso é um empréstimo, é uma doação, e a doação ainda tem que pagar imposto, mas também é outra coisa que não é muito usual você pagar. Mas você ganhou um dinheiro do seu pai para se manter, uma ajuda de custo, alguém está te dando dinheiro para alguma coisa, você está pegando dinheiro emprestado, esses valores não são ganhos, não são receitas. Então, se não é receita, não tem que informar, nem precisa pagar nada, né? Se bem que você também acaba tendo que informar na sua declaração para até demonstrar que você ganhou aquele dinheiro. Vamos supor que você... Peguei aqui com meu amigo rico aqui, Luiz, peguei 200 mil para comprar um apartamento. E é um empréstimo que eu vou pagar para ele com 6 meses, né, dar um agrado aí, uns juros a mais, alguma coisa, né? Que não é agiotagem, pessoal? Empréstimo com lucro. Então, no final das contas, na hora de devolver para ele, esse dinheiro vai sair da conta dele para mim e vai voltar para a sua. Movimentação alta. Então, é interessante você colocar na sua declaração de imposto de renda para a Receita Federal ter ciência que você pegou um dinheiro de Luiz e que voltou. Na hora de apresentar algum problema ali, de um auditor olhar aquilo, ele vai entender, não, isso aqui foi um empréstimo, o dinheiro veio e depois voltou. Entendeu? Não é um negócio. Então, no final das contas, todo o dinheiro tem que ser apresentado na declaração de imposto de renda. Show de bola. Show de bola. Aí, galera, então você que não sabia, então tudo você precisa declarar. Eu sei que a maioria não declara, mas ele tá explicando a regra como funciona. Eu ainda não posso te emprestar esses 200 mil, mas vai chegar a hora, cara, que eu vou emprestar esses 200 mil com maior gratidão da minha vida, viu? E nem só de receita vive o homem, concorda? Exatamente. A gente tem as nossas despesas. E algumas despesas
Travei, hein? E algumas despesas, elas são dedutíveis no imposto de renda para que você ganhe um valor e você consiga subtrair esse valor para que você fale, ei, eu ganhei 5, mais aqui, eu gastei com XYZ3, então, na real, eu tenho 2 aqui que vocês podem tributar sobre esses 2. Quais são as coisas que a pessoa pode deduzir do imposto de renda? Primeiro, Luiz, a gente tem que entender os tipos de declarações, né? Que tem um tipo de declaração que nem adianta você informar. Às vezes a gente vai fazer a declaração do cliente, não, eu tenho um monte de despesa aqui, cara, mas no seu caso nem precisaria. Por quê? Existe o tipo de declaração simplificada e a completa, certo? A simplificada, Luiz, ela vai entender que 20% do que você ganha é despesa dedutível. Como assim? Supor que você ganhou 100 mil no ano e desses 100 mil você não vai fazer a sua declaração completa porque você quase não tem despesa nenhuma. Então você vai deixar ela como simplificada. Vai pegar os 100 mil, né? A declaração, o programa ele faz isso automático, tá, pessoal? Mas é bom você entender. Ela vai pegar teus 100 mil, vai fazer um cálculo de 20% e dizer que 20% é despesa dedutível. Então, vai pegar 20 mil, que é 20% de 100 mil, e vai diminuir. Então, o imposto ele não vai ser aplicado sobre 100 mil, ele vai ser aplicado sobre 80, porque diminui os 20%. Entendeu? Beleza, isso aí é a declaração simplificada. Mas e a completa? A completa, em vez dele usar essa regra dos 20%, ela vai usar tudo que você teve de despesa com a educação e saúde, tanto seu como dos seus dependentes. E também cada dependente tem um valor a deduzir também. Então, se você tem um filho, de cabeça eu não vou saber exatamente o valor, mas é 2 mil uns quebrados aí. Você tem um filho, ele vai diminuir ali como uma despesa dedutível. Então, cada despesa dessa, ele vai diminuindo da base de cálculo. E às vezes o pessoal confunde isso achando, eu paguei 2 mil reais de plano de saúde no ano, eu vou colocar lá para receber esses 2 mil de voltas. Não é isso. Não é isso. Cuidado para... Tem um teto. Não, é para receber de volta. Você não recebe de volta. Ele diminui da base de cálculo. Entendeu? Perfeito. Uhum. Os 2 mil do seu plano de saúde que você pagou no ano, eu tô botando 2 mil aqui só para exemplificar, mas normalmente é bem mais caro do que isso, né? Botar aqui 2 mil, ele vai diminuir do seu valor. Ou você ganhou 50 mil, e aí você pagou 2 mil de plano de saúde, ele vai diminuir dos 50 mil da base de cálculo, do seu rendimento. Vai pegar os 50 mil menos os 2, vai ficar 48. Ao imposto, ao invés de ser aplicado nos 50, vai ser aplicado nos 48. E aí, quais são as despesas? Normalmente são despesas médicas e despesas com a educação. Então, seus e dos seus dependentes. Lógico, tem que ter tudo, documentação, nota fiscal. Cuidado para não colocar despesas aleatórias, não ter documentação para comprovar e a Receita te jogar na malha fina, você não vai ter como comprovar isso, que acontece, Receita cobra. Eu tenho algumas perguntas baseadas nisso aqui que Sim. você falou. Na declaração completa. Então, pessoal, vamos lá. A declaração simples, a Receita já deduz automaticamente 20% Da base de da base de cálculo, entendendo que você tem despesa no meio do caminho, porque afinal de contas você não só ganha o dinheiro, você também acaba gastando com outras coisas. Então ela automaticamente já deduz 20%. Aí nós temos a completa, que aí você precisa fazer essa conta, na real. Então se você ganha lá 100 mil, se a base de cálculo ela vai ser deduzida em 20%, automaticamente você ganharia 80%. Se a sua despesa for maior do que esses 20 mil, aí já é interessante você ir para completa. Exato. E aí a Perfeito. forma de mensurar isso é você ponderar esses pontos que o Jobson colocou. Educação, saúde, os dependentes e também tem a previdência privada que você também pode deduzir. Massa. Aí a minha pergunta é, existe algum teto para isso? Por exemplo, a educação eu posso deduzir até 10 mil reais. Plano de saúde eu posso deduzir até 5 mil reais. Existe algum teto? Existe. Tem os tetos, eu não vou saber de cabeça, que são cada um número diferente, mas tudo isso vai estar na sua declaração. Existe um teto, sim. Mas, normalmente, o ideal é você, na hora de você fazer a sua declaração de imposto de renda, você informar tudo. Jobs, eu vou fazer simplificado, não vou nem atrás das minhas despesas. É um erro, porque às vezes você não percebe, mas no final do ano você tem tido plano de saúde, colégio de filho, a própria despesa dos dependentes, né, tem um valor de 2 mil e pouco para diminuir da base de cálculo. Então, qual é o ideal? Você informar tudo. Não quer dizer que se você informar tudo, você vai fazer a completa. Lá na declaração, vai ter 2 campos lá, vai ter uma opção para você escolher. Se você quer completa ou simplificada, e ele já diz quanto é que dá de imposto, cada um separadamente, Luiz. Olha aí, que Então, interessante. para quem vai fazer a declaração, isso é show de bola. Você não precisa fazer tanto cálculo de cabeça. A gente tem esses cálculos de tudo de cabeça porque a gente tem que entender como é que funciona para no momento de ter um erro, um problema, a gente saber como resolver. Mas você que vai fazer a sua declaração da sua casa, você mesmo,
Você só tem que informar direito todas as, né, todos os bens, todos os direitos, direitos não, todos os bens e despesas, e no final vai apresentar lá qual é a melhor, completa ou simplificada. Mas todos, isso tem sim, tem alguns limites, né? Inclusive, o limite da previdência privada é 12% da receita. Olha aí. Então, se você tem uma receita de 100 mil, você consegue deduzir até 12 mil dessa receita através de um gasto de previdência privada. Show de bola. Inclusive, é muito legal para quem já tem previdência, analisar direito se não valeria a pena migrar para um tipo que é a PGBL, né? Você migrar para esse tipo de previdência privada, que é para você diminuir a base de cálculo do seu imposto de renda. Aí, lógico que cada caso é diferente, né? Cada caso é um caso. Agora vamos falar da malha fina. Quais são os principais erros que as pessoas cometem para te colocar na mira da Receita Federal? Porque uma vez que a gente vê essa questão da conta Gov, que ela puxa a base ali da Receita e joga para dentro da sua declaração do imposto de renda, eu entendo que anteriormente nós tínhamos um principal erro que era a divergência de valores. Isso. Então, a fonte declarava o valor que tinha repassado para você e você declarava aqui errado. Existe ainda essa divergência de valores? Existe para quando a pessoa não olha a conta Gov, né? Que tem muita gente que não quer, por exemplo, tem cliente, não, já vou passar só a documentação, não quero ninguém olhando minha conta Gov. Porque para o contador fazer, ele vai ter que ter acesso à sua conta Gov. Normalmente, eu faço uma procuração ou com alguns poderes que dá para fazer isso, ou você dá a sua senha da sua conta Gov para o contador. Pô, eu posso dar a senha? Aí vai depender se você confia no seu contador. E aí sempre tem a possibilidade de você passar essa conta para ele e depois muda a senha. Pronto, resolvido, né? Porque realmente é muito pessoal a questão da conta Gov. O pessoal tem medo às vezes. E aí quando eles, de jeito nenhum, tem gente realmente que desconfiado até da própria sombra, não passo nunca, vou dar só as informações. Se tiver alguma divergência, vai dar problema, né? Vai acabar dando cruzamento de dados, esse cruzamento de dados errado vai levar você para uma crítica. Aí se a gente não corrigir a tempo, vai para malha fina. Então a pessoa acaba caindo na malha fina, mas também por ela não confiar nessa parte da conta Gov e entregar, porque ela vai por uma parte mais manual. Manual, exatamente. Que aí ela vai ter a divergência de valores, vai omitir algum valor declarado que automaticamente a conta Gov puxaria. O maior erro que sempre acontece na prática é esse de você estar numa empresa e mudar para outra. Aí você pega sempre os valores só da última empresa que você trabalhou. Aquela empresa que você trabalhou no início do ano vai esquecida, né? 11 meses depois de estar trabalhando numa empresa, você não lembra mais nem da outra. Então, acontece muito isso. Só que, na verdade, Luiz, na sequência, dizem, né, o próprio ChatGPT, eu já pesquisei isso uma vez para ver qual é o que tem mais, nas redes sociais, informações dizem que é isso aí. Mas, cara, na prática, pelo escritório aqui, a gente vê sempre uma coisa que acontece. É casal, né, separado, e aí as duas pessoas colocam o filho como dependente. Aí isso dá malha fina na hora. Na lata. Da crítica imediata, né? Assim, não malha fina, não. Dá crítica e se não corrigir, não tirar de um dos dois, aí você vai pra malha fina. Isso acontece porque tem que mencionar o CPF do filho. Isso. Então aí dá essa duplicidade. Pelo menos assim, a estatística interna nossa, o que mais acontece é isso. Legal. Casal, né? Cada um faz a sua declaração, na hora que vai colocar informa o filho, vê que diminui muito o valor a pagar, aí fica essa briga. Quem vai ficar com o filho na declaração de imposto de renda? E na real, eu acredito que a pessoa caia na malha fina é mais por falta de atenção. Porque hoje como que ela vai omitir alguma coisa, sendo que os dados se cruzam? Então é muito mais falta de atenção do que qualquer outra coisa, concorda? Com certeza. Isso, no caso desse aqui, ó, só o fato de você não ter conversado com a sua ex-esposa, seu ex-marido, vai fazer você levar pra malha fina. Dependendo do caso, o pau quebra e o homem quer falar com a mulher, quer falar com o homem e dá ruim. Olha aí, cai na malha fina. Então, com certeza. Você não quer cair na malha fina, então faça reconciliação com o seu esposo. Pelo menos ter um bom relacionamento, né? Precisa voltar. Uma relação pra saber onde é que vai colocar o filho, porque afinal de contas, quem fez o filho foi os dois, não é? Olha lá. E aí, Luiz, tem também a questão do pessoal colocar netos, que às vezes passa, né? E aí, pra você colocar uma pessoa que não seja seu filho, essa pessoa você tem que ser tutor legal da criança. Tem que ter uma documentação. Que você é tutor legal. E sim, você pode colocar todas as despesas dessa criança. Mas aí tem muita gente que quer colocar os netos. Isso aí acontece muito. Não, eu vou colocar porque é meu neto, eu que pago o plano de saúde, não sei o quê. Aí, tá, beleza. Só que aí
algumas vezes, pior que até passa algumas vezes isso aí, algumas vezes dá errado. Show de bola. Jobson, e a gente trouxe aquela declaração muito honrosa sua, daquela dica de ouro que você trouxe aqui no meio do episódio. Você que tá aqui no final, não conseguiu acompanhar essa dica, volta um pouquinho que você vai achar ali no meio do nosso vídeo. Que pra mim ali foi a nossa cereja do bolo. Mas claro que quando a pessoa cai na malha fina, o que que ela ainda tem que fazer? Luiz, de imediato, se não caiu ainda na malha fina, só tá na parte da crítica, tem como resolver, porque lá vai apresentar onde foi que deu a divergência. Ela consegue fazer uma retificação. Aí você vai retificar a declaração, beleza. Isso aí é uma coisa simples, é mandar pro contador que fez, ou você mesmo olhar, se você não tá entendendo o que é, aí sim você procura um profissional que entende. Isso acontece muito. A pessoa faz a declaração a vida toda, aparece, dá uma divergência, a pessoa tá realmente acompanhando, aí a pessoa entra em contato com a gente, o cliente, pra gente resolver. Isso acontece bastante, normal. E só que se você, vamos supor que você esqueceu, passou batido e chegou ao ponto de realmente cair na malha fina. Ou seja, realmente foi criticado e você recebeu uma cartinha em casa. Aí é um pouco mais complicado. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a sua declaração fica travada, você não mexe mais nela. Não permite que você envie mais declaração retificadora. E aí você vai ter que fazer uma defesa, né? Vai ter lá um campo lá no site da Receita, ou ir pessoalmente, que ultimamente a gente não faz mais isso, mas ainda tem cliente que gosta de ir lá pessoalmente, tanto que a Receita Federal hoje não tem quase ninguém, é tudo online, né? Então a gente tem que fazer uma defesa explicando o que aconteceu, tentando fazer com que você não pague mais multa do que deveria, e aí vai depender da Receita Federal que ela vai dizer. Aí você vai ter que procurar um contador, um advogado. Essa defesa quem faz? É um advogado ou A um gente faz contador? também, a gente consegue fazer de forma administrativa, né? Se precisar escalar mais um É. assunto, aí tem que entrar em esferas Então judiciais. tá na esfera administrativa ali da defesa, a gente consegue fazer. Se for para outra esfera, você realmente se sentir muito prejudicado, diz, não, aqui é um absurdo isso aqui, aí entra com o advogado. Como uma vez aconteceu, cara, esse caso aqui que eu vou contar para você, que até hoje eu nunca esqueci disso. Na época que eu ia muito na Receita Federal, eu encontrei um rapaz que tinha ido para fazer, um cara era militar, tinha ido para. Eu não lembro qual era o país que ele tinha ido, mas ele tinha ido trabalhar, tinha passado 2 anos lá nesse outro país, a Haiti. serviço. Acho que foi isso, Haiti, exatamente. Ele estava lá no Haiti, a Receita Federal se enganou e mandou mandou um valor para a conta dele. Ou seja, mandou, tinha que a gente até não falou sobre isso, né? Sobre os valores recebidos de volta, né? Aí, legal. A restituição, a gente não falou, vamos falar Diga. aqui. A restituição. Então, a Receita Federal se enganou e mandou a restituição para a conta dele. Depois ela mandou uma carta para ele dizendo que ele tinha que devolver o dinheiro, que a Receita não consegue mexer no banco, né? Mandou uma carta para ele, o cara não estava aqui, não conseguiu responder, nunca assinou nenhum documento e ele acabou sendo penalizado e ficou uma multa absurdamente alta para ele pagar. Mas qual o prazo para a pessoa devolver? Aí que tá. Não, exatamente. Ou ele tava fora, passou-se vários meses, ele não devolveu e não deu notícia, a Receita questionou. Aí esse cara tava lá, muito puto da vida. Aí no caso desse, é advogado, não tem como resolver. E olha só, Como que a Receita avisa? Através de carta? carta, nesse caso foi Aí carta. o cara foi lá Hoje pro Haiti. tava lá, não recebia, não tinha nem comunicação com ninguém. Se ele tivesse o acompanhamento da ágil pelo ECAC, ele conseguiria saber disso? Certamente, antes de dar problema. Era. Vendo Porque você a primeira crítica que entra é lá, né? Olha aí, tá vendo? Um vídeo pra você fazer. Você que mora fora, faz a sua É. declaração aqui no Brasil, deixa a sua casinha lá fechada, vai chegar a correspondência, pode chegar uma carta da Receita de que você tem que devolver algum dinheiro que não era devido seu. Exatamente. Então, show de bola. E aí, Luiz, uma coisa que a gente acabou não falando sobre restituição, né? Que o pessoal confunde muito o que eu tava falando naquela hora. Pô, paguei 3 mil reais aí de colégio de filho aqui, né? Colégio da minha menina. E agora eu vou colocar na minha declaração para receber esses 3 mil de volta. Não é assim, pessoal. Como que funciona? Queria muito que fosse assim. Inclusive era justo, porque não é pra gente estar pagando colégio, né? Segurança, educação. Isso aí quem é saúde também. Quem tem que pagar isso é com os nossos impostos e isso ser revertido pra gente. Não acontece na prática. Mas enfim, a restituição nada mais é, Luiz, do que você receber de volta ou parte ou total o valor que você pagou de imposto de renda durante o ano inteiro. Vamos supor que você tem um salário alto aí de 8 mil reais, 10 mil reais. Todos os meses, você vê lá, tem um imposto que vem, imposto retido na fonte. O que é isso?
A Receita já calcula, identifica que você daria imposto a pagar, que você teria que pagar imposto no período certo, e ele já adianta isso. É como se fosse você pagar adiantado seu imposto anual. Quando chega no momento de você fazer a sua declaração, que inclusive o nome da declaração depois é Declaração de Ajuste Anual, ajuste. Ou seja, é uma declaração de ajuste. Muitas vezes você já pagou imposto. Você vai informar esse valor do seu imposto retido na fonte na sua declaração. Então, vamos supor aqui que deu um valor para você pagar de R$ 1.000 de imposto. Mas, durante o ano todo, você estava vindo descontado do seu salário R$ 200 mensalmente. Então, 2.400. Então, o que é que a Receita vai fazer nesse momento que você fizer a sua declaração? Você vai informar que você pagou, né? Tá lá todo o seu imposto retido na fonte lá de 2.400, mas o seu imposto, na verdade, era só 1.000. Então, 1.400 vai ser revertido e vai voltar para o seu bolso. Por isso que tem aquele calendário Isso. que as pessoas se cadastram para pedir a restituição. Isso você vai saber quando você fizer a sua declaração. Então, na verdade, restituição não é dinheiro que a Receita Federal dá para você porque você teve uma despesa, não. Restituição é um valor que você está recebendo de volta que você já pagou. Perfeito. Você já pagou imposto. Você recebeu sei lá, um prêmio alto, um valor aí de conta alta e vem um imposto de renda retida na fonte alto ali. Né? Muitas vezes você recebe só um salário mínimo a vida toda e na hora de receber suas contas deu um valor de 50 mil. Aí sim vai ter imposto de renda retida na fonte. Por isso que é importante você fazer a sua declaração depois, que inclusive tem como a gente identificar que esse ganho foi ganho de vários anos. Então, dá para informar que ganho todo não era para ser tributado. Aí você, na maioria dos casos, quando você recebe uma causa trabalhista, tudo, você consegue receber quase totalmente o seu imposto retido na fonte de volta. Que bacana. Olha aí, pessoal, você que não sabia de todas essas informações, acredito que esse episódio aqui ele poderia ficar por 3 horas aqui a gente falando de imposto de renda, porque tem muita coisa, mas como a gente sabe, cada caso é um caso. Concorda, Jobs? Exatamente. E por isso que fazer a declaração de uma forma correta, ela evita problemas, dor de cabeça, e também você tem as possibilidades de gerar restituições para você. Então, por isso, se atente a esse período aí que está chegando da sua declaração de imposto de renda. Se você tem a curiosidade de aprender, você consegue aprender, mas nada melhor do que você procurar um especialista e quem sabe fazer da maneira correta. É isso. Certo, Jobs? Inclusive, se você não tem o seu contador de confiança, você tem, continua com ele. Mas se você não tem, entre em contato com a gente aí, que estamos para ajudar. Perfeito. Jobs, entregamos aí esse conteúdo maravilhoso pra galera. Espero que a gente tenha conseguido ajudar. Se fez sentido para você, encaminha para os seus amigos para que eles não caiam na malha fina e também consiga gerar restituições para que eles tenham mais dinheiro no bolso para poder viajar, curtir com a família, assim como você também. Sempre mais patrimônio. Sempre falando de mais patrimônio. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio e vamos juntos construir mais patrimônio. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais.